Muito bem, boa noite, sejam bem-vindos a essa live, onde abordaremos hoje sobre violência doméstica, uma vez que depois que começou essa pandemia e toda essa questão de isolamento social e um decorrente aumento, né, na crise econômica e também pelo motivo de muitas mulheres terem a dependência financeira advinda dos seus companheiros, acreditamos ser este um tema relevante para um breve debate, né, um bate-papo online sobre violência contra a mulher em tempos de isolamento social. Então, convidamos a todos e a todas para assistirem essa live, onde conversaremos com 6 mulheres, as quais são esposas, mães, profissionais, que são elas, a prefeita Fabiane Zogby Roig. Seja bem-vinda, prefeita. Oi, prazer estar junto com vocês para essa live, um tema tão relevante. Eu sou professora, né? Hoje estou prefeita, casada há 26 anos, né? Mãe de 2 filhas. Então, tenho certeza que o debate de hoje vai ser bem importante para todos que ouvirem, né? Tanto homens quanto mulheres. Muito bem. Secretária de Assistência Social da Cidadania e da Mulher, assistente social Alessandra Souza. Um prazer, né, fazer parte dessa live e um assunto relevante nesse momento de pandemia. Eu sou assistente social, estou de secretária de assistência social na secretaria, sou mãe, sou casada, e é isso. Vai conversar com a gente também a psicóloga e coordenadora do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS, a psicóloga Karen Gonçalves Coco. Tudo bem, Oi, Karen? pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Karen, né? Eu tenho 33 anos, eu trabalho aqui no CREAS, né? Aqui a gente atende a violação de direitos de mulheres, de crianças, adolescentes, né? Trabalho aqui há 6 anos, há quase 6 anos já, né? Adoro estar aqui. Então, como a Daiane falou, né? Profissional, mãe do Caetano, de 2 aninhos, casada, né? Estamos aí, vamos conversar sobre esse tema, porque, como a gente vai ver, é um tema que está muito emergente nos tempos de hoje, né? Nesses dias, e estamos aqui para dar nossa contribuição enquanto CREAS. Muito bem. Conversaremos também com a enfermeira Priscila de Ávila, que é a coordenadora da saúde da mulher no município de São José do Norte. Então, prazer estar aqui, né, dando a minha contribuição com um assunto tão relevante. Então, sou enfermeira, também sou casada, mãe de 2 filhas lindas e amo meu trabalho, então acredito que será muito importante, né, essa conversa que vamos ter para orientar as mulheres do município. Hoje eu estou à frente da coordenação de saúde da mulher, criança e adolescente. Também recebo vários casos, várias situações, né, que passam por mim. Então, é muito bom contribuir, né, com esse assunto. Muito bem. Convidamos também para participar dessa live a delegada da Polícia Civil de São José do Norte, Paula Garcia. Olá, uma satisfação estar aqui tratando de um tema tão importante. Me chamo Paula Vieira Garcia, respondo pela Delegacia de São José do Norte há aproximadamente 1 ano e meio. E também respondo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Rio Grande. Então, trabalho diariamente com um assunto, seja aqui em São José do Norte, seja no município de Rio Grande. Eu sou casada, tenho uma filha, sou mãe, tenho uma filha e 2 enteados. Uma satisfação estar aqui. Que legal. Convidamos também a escrivã da Polícia Civil, Ellen Pontes. Boa noite, eu me chamo Ellen, eu sou policial civil aqui em São José do Norte, sou nortense, e trabalho há 16 anos na Polícia Civil, e estou muito contente com a temática e ver tantas mulheres envolvidas nessa área, que é tão necessária que a gente converse sobre esse assunto, né? Eu acredito que esse seja um primeiro passo, que a gente não pare por aqui, e que em outras oportunidades a gente siga conversando sobre este assunto. Agradeço o convite e espero que a gente tenha um bom papo. Que legal. Muito obrigada, então, por terem aceito, né, o convite do Executivo Municipal para essa live com esse tema tão importante, que é a violência contra a mulher em tempos de isolamento social. Acredito que muitas pessoas
né, estão aí com muitas dúvidas nesse momento e não sabem onde procurar, né, tirar essas dúvidas. E essa live foi criada exatamente para isso, para a gente ter um bate-papo aí com mulheres, né, que têm relação, né, muitas vezes com o tema e muitas vezes não têm a oportunidade de passar a mensagem. Então, eu gostaria de saber da secretária Alessandra, a secretária podia contar um pouquinho para a gente aí sobre a questão. Alessandra, a violência doméstica, ela é limitada somente à violência física ou, né, ou seja, ao tapa, ao soco? A violência doméstica está limitada somente à violência física? Não, a violência doméstica, né, ela está no âmbito intrafamiliar, né, ela acontece em diversos cenários. Ela pode acontecer dentro de casa, em festas, na escola, na universidade. Tem a violência física, né, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral, né? Esses são os tipos de violência e acontecem, né? Falar nesse assunto de violência doméstica contra as mulheres é um tema velado, onde a maioria esconde vivenciar tal situação por medo, por vergonha, por falta de opção ou situação financeira, entre outros, né? Muito bem. A psicóloga Karen Coco, tudo bem, Karen? Tudo bem. Karen, a gente sabe que existem vários tipos de violência, né, como nos relatou a secretária Alessandra, e a gente gostaria que a senhora nos relatasse se existe aqui no município uma rede de atendimento às mulheres, se o município dispõe desse atendimento. Sim, o município, né, São José do Norte hoje tem diversos serviços na rede, né, que podem fazer o atendimento da mulher que é vítima de violência, né? Então, assim, a partir do momento que a mulher sofre uma agressão e se identifica com essas coisas que a Alessandra falou, né, a violência física, a violência sexual, né, qualquer tipo dessas violências, elas estão previstas na Lei Maria da Penha, que é uma lei que chegou para mudar esse campo, né, da violência. Então, quando ela sofre uma agressão, ela pode fazer uma denúncia, né, e existe uma rede de atendimento para isso. Então, existem diversos órgãos, né, a Brigada Militar atende, a própria Polícia Civil, que as gurias vão falar um pouco do trabalho delas, o Disque 100, que é um canal por telefone, que a pessoa pode entrar em contato e contar da sua situação, né? A Defensoria Pública, né, que é um local que dispõe de advogados, né, de defensores, que podem ajudar a mulher nesse processo inteiro, né, que se inicia a partir dessa denúncia, né? A própria promotoria, né, que é quem vai promover a ação penal contra o agressor, né, e que também fiscaliza o nosso trabalho enquanto CREAS, né? Então, existe uma ampla rede, né, de atendimento, existem os postos de saúde, né, a questão da saúde ali, que a Priscila depois vai falar um pouco para a gente, né? Então, tem diversos serviços que atendem, né? E aqui no município, uma das coisas, uma demanda de CREAS, em alguns momentos, é a casa de acolhida para mulheres, que hoje a gente não dispõe, né, para mulheres que estão em risco de vida, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho do nosso atendimento, enquanto superação disso, né, em algum outro momento vou conseguir falar sobre isso, né, mas a nossa rede, ela é ampla nesse sentido, então ela atende integralmente a mulher ali na questão da saúde, da assistência, da proteção, né, e da questão dos direitos dela. Então temos uma rede bem ampla aqui na nossa cidade. E o objetivo do atendimento do CREAS, qual seria? Então, no CREAS, né, a partir do momento que a mulher chega aqui para atendimento, né, é feito um acolhimento com ela, né, por uma assistente social ou por uma psicóloga, né. Então o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, dentro da política de assistência social, é o serviço que temos, né, para atender as mulheres. Então, a partir do momento que elas chegam, elas são acolhidas, né, a gente consegue, junto com elas, estabelecer os objetivos principais, né, que daí são os do CREAS, de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, né, então dela poder
se sentir parte dessa cidade, né, dos serviços que estão disponíveis para ela, principalmente, e da questão do vínculo familiar e também de amigos, né, então poder fortalecer uma rede de apoio para que ela consiga sair dessa situação violenta, né, ou se ela já saiu, para que ela consiga lidar com o resto do tempo que tem, né, após isso, para poder se reorganizar, para poder se fortalecer, né, para poder ver que ela tem condições de sair dessa situação e de se dar bem, assim, né, de ficar bem, né, que a gente consegue superar, lidar, na verdade, com a nossa história, seja ela qual for, né. E então, né, para psicóloga ou para assistente social, né, e o nosso trabalho, principalmente, também é de ver como é esse ciclo da violência, porque a gente sabe que quando a gente fala de violência doméstica, a gente trabalha com o ciclo da violência, né, que são em 3 etapas. Eu vou explicar rapidinho, só para que a gente vai, algumas mulheres vão se identificar nisso, né. Então, o ciclo de violência, ela basicamente são essas 3 etapas, né, em que primeiro há uma tensão, né, há um atrito entre o casal, entre as pessoas que estão ali relacionadas, né, então o cara pode ofender, começa a criticar, começa a reclamar de alguma coisa, começa a ter ciúmes de alguma coisa, né, essa é a tensão, né, da tensão a gente passa por uma agressão, que é a segunda fase, então daí é justamente quando a crise acontece, né, que daí a mulher vai fazer o boletim de ocorrência, vai procurar ajuda, vai contar para alguém, né, que daí então é a agressão, a física, a sexual, seja qual for, né, depois disso tem a terceira fase, que alguns casais entram, né, desse ciclo, que é a lua de mel. Então, daí a pessoa vai lá, faz promessas de mudança, diz que as coisas vão mudar, que agora vai ser diferente, que tem muito amor nisso tudo, e aí então o agressor pede desculpas, e aí a mulher pode aceitar, e aí volta até um período, né, pode demorar alguns meses, pode demorar algumas horas, pode demorar alguns dias, né, em que vai gerar de novo aquela tensão lá de cima, em que vai ter o atrito, e aí vai ter agressão, vai ter a lua de mel, né? Então a gente identifica esse ciclo da violência com ela, porque tem que fazer sentido para a mulher, uma mudança tem que fazer sentido para a pessoa, não para a gente, né? Então a mulher identificando esse ciclo, ela consegue agir sobre ele. Então quando ela está disposta a agir sobre ele para quebrar esse ciclo, então a gente começa a criar estratégias, né? A criar alternativas para aquela situação que ela está, justamente para conseguir quebrar e mudar essa história, sim. Não, então, em razão desse ciclo de violência, que muitas vezes acontece delas fazerem mais de uma vez uma solicitação de medida protetiva na vida. A gente tem casos, assim, que ela já fez 2, 3 vezes e acaba retornando, ou faz e acaba desistindo, até conseguir, como tu falasse, desvincular e quebrar esse ciclo, às vezes, a gente levam anos, né? Ou tem que acontecer alguma coisa muito grave para esse ciclo ser rompido. Só uma participação. E a importância da nossa rede, né? Porque nesse momento elas vão buscar ajuda. Então, nesse momento, a janela está aberta para mudança, para ela ir procurar o serviço para poder pensar sobre essa situação. Ela não vai conseguir, algumas vezes, né, conseguir pensar sobre isso quando está lá na fase da lua de mel, que as coisas estão bem. Ela vai buscar ajuda quando a janelinha está aberta, né? E aí, então, é mais ou menos assim o nosso trabalho, né? Realmente é ver, identificar isso, conseguir mudar isso, ver como é o histórico familiar. Às vezes tem a transgeracionalidade que a gente fala, né, que vem já, né, lá de cima de outras gerações, né, essa violação, né, e aí poder realmente cessar com isso e construir uma nova história. Esse é o nosso trabalho, basicamente. Muito bem. Uma coisinha. Claro, prefeita, seja bem-vinda. E às vezes, assim, a gente percebe que algumas mulheres, elas não procuram os serviços porque elas têm medo que, ao procurar o serviço, automaticamente elas vão ter que se afastar desse companheiro. E, às vezes, tem um sentimento envolvido, apesar, né, de toda a situação adversa que vivem. Então, só para deixar um alerta, assim, que não necessariamente ela vai ter que se afastar dessa pessoa, né, que daqui um pouco, ao procurar o serviço, a família como um todo pode ser auxiliada, inclusive, né, o marido, o companheiro que tem esse comportamento agressivo, ele pode ser tratado e essa família pode permanecer
só que com uma mudança de comportamento e de conduta. Então, só para ficar salientado aqui nessas informações, que as mulheres não deixam de procurar o serviço por medo de que o serviço só vai aconselhar a separação, ou, né, a buscar as medidas protetivas que foram lembradas. Existem casos e casos de acompanhamento, né, diferentes situações de acompanhamento e tratamento dessas pessoas, dessas famílias. Sim, justamente é isso, né? Quebrar o ciclo. A partir daí, se vê quais são os caminhos que vão ser tomados, né? Então, sim, alguns casais conseguem transformar isso em um aprendizado, né? E conseguirem, e sim, né? A gente faz o atendimento dos agressores também, porque às vezes é o casal, né? Não é só a mulher, é o casal que precisa do atendimento, né? Muito bem. E a Priscila Ávila, nossa enfermeira, coordenadora aí, a Priscila, que é coordenadora da saúde da mulher. Priscila, pode nos dar um panorama aí também sobre o atendimento e envolvimento da Secretaria Municipal da Saúde neste contexto aí de violência contra a mulher? Então, a Secretaria de Saúde, bem como eu, né, enquanto coordenadora, sempre me coloco à disposição de quem precisa. O que a gente orienta, né? Se a mulher ela está vivendo uma situação de violência e ela está com dificuldade de chegar até o serviço, de acessar qualquer forma, né? Ou de contar para alguém sobre o que está acontecendo, porque acontece muito dessa insegurança que vocês comentaram, né? De, meu Deus, o que eu vou fazer? Às vezes depende financeiramente do esposo, essas coisas assim. Então, a gente orienta assim, olha, que às vezes o posto de saúde é o vínculo mais perto que ela tem, né, com algum profissional. Lembrando também que nós temos muitas estratégias de saúde da família no município. As estratégias de saúde da família, elas têm um agente comunitário. E o agente comunitário, ele é muito próximo das famílias. Ele entra na casa das famílias, ele conhece a história dessas famílias. Então, ele é um bom vínculo para essa mulher ter o primeiro contato com o profissional. Porque esse profissional, ele vai manter o sigilo e talvez ele vai conseguir levar uma solução para ela até que ela decida sozinha, né, e fazer uma denúncia e procurar um atendimento, mas a princípio ela vai conseguir falar para alguém, que ela vai conseguir expor que ela está sofrendo algum tipo de violência e que ela precisa de ajuda, ou que a família inteira precisa de ajuda. Nós temos várias, como a Karen falou, nós temos uma vasta gama de serviços. E a gente acaba trabalhando em conjunto. Eu trabalho muito com a Karen, no CREAS, trabalho muito com o CRAS. A gente, com a Alessandra também, já trabalhou, já tem contato, né? Então, a gente acaba usando os dispositivos para prestar um atendimento qualificado a essa pessoa, essa família, essa mulher. Porque o que acontece? Muitas vezes, ela chega através de nós, por meio de uma notificação, por meio até de um documento, né? E aí a gente começa a ver estratégias de como vai auxiliar essa família. E a família como um todo, como vocês falaram, nem sempre só a mulher, mas o agressor, o esposo, o companheiro, que às vezes também precisa de atendimento. Né? Nós temos o CAPES, que pode nos dar suporte nesses atendimentos, tanto psicológico, né, quanto psiquiátrico, caso seja necessário um tratamento, uma intervenção. Nós temos também o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que nos ajuda muito. Nós já tivemos intervenções que foram bem sutis por meio do NASF, entendeu? Nós conseguimos intervir na família inteira, por meio da equipe multiprofissional, né? Cada um dos seus papéis conseguiu desenvolver um atendimento ampliado para a família inteira, para a criança que está vendo a violência, para a mulher que está sofrendo a violência e para o agressor, que muitas vezes tem algum problema associado e não consegue tratar. Tem muito alcoolismo associado às vezes, tem outras situações que a gente precisa tratar enquanto saúde, né, para poder estabelecer, às vezes, como a prefeita falou, a relação familiar saudável, né, porque às vezes existe vários problemas que a família não consegue entender, não consegue compreender e se perde toda a questão, se tornando violência, tornando a criança que está vendo ali essa situação acaba sofrendo, né, e lá na vida adulta vai levar isso como um problema também. Então, nós temos vários dispositivos que podem
ser utilizados. E como rede, a gente consegue ofertar um atendimento qualificado para essa mulher. Ela só precisa conversar com alguém, que às vezes é a maior dificuldade dela, de saber como é que ela vai conversar, com quem ela vai conversar. Às vezes ela não quer ir na delegacia, porque às vezes ela acha que o problema pode ser resolvido de outra forma. Então ela por medo. Por medo também, né, Priscila? Sim, por medo, por ansiedade, por não saber o que vai acontecer com ela. O que a gente quer tranquilizar essa mulher é de que a equipe inteira de saúde, ela tá ali para todos os atendimentos, entendeu? Para todas as ansiedades. Então, ela pode procurar um enfermeiro da unidade de saúde, se ela tem vínculo com ele. Se ela não tem tanto vínculo com o enfermeiro, ela pode procurar o seu agente comunitário de saúde. Ela pode procurar o próprio médico, se tem mais vinculação com o médico da unidade. Então, assim, o técnico de enfermagem. Toda a equipe, ela está ali para solucionar os diversos problemas, tanto de saúde quanto sociais, que muitas vezes chegam através da gente, né? E a gente, como rede, acaba conversando com os dispositivos responsáveis para tentar trazer uma solução para aquela família. Né? Eu também sempre me coloco à disposição de todo mundo na Secretaria de Saúde, que muitas pessoas não me conhecem, mas assim, que eu também estou lá, e se alguém quiser ir conversar comigo, enquanto profissional de saúde, eu estou disposta a atender. Muitas vezes as pessoas querem saber como elas vão chegar, né, num atendimento, como elas vão chegar em alguém que possa ajudar e não sabem onde começar a procurar. Então, tipo, a Secretaria de Saúde está disponível, eu me coloco à disposição dessas mulheres, tá? Coloco as equipes à disposição dessas mulheres, os agentes comunitários de saúde que visitam a casa dessas mulheres e sabem das histórias muitas vezes, e às vezes não conseguem chegar, né, nesse momento delicado, assim, e tentar intervir. Ele precisa que a mulher, às vezes, se exponha para que ela possa ter uma resolução, ter um atendimento mais qualificado. Muito bem. Só pegando o gancho dela um pouquinho, o que acontece? Muitas vezes ela precisa dessa conversa, dessa primeira conversa, porque a mulher, quando está no relacionamento, ela idealiza a relação, ela ainda ama o parceiro, né? E ela está vivendo uma violência, então ela fica num conflito entre a relação ideal, o amor e a violência doméstica que ela está vivendo. E ela custa a sair desse, como a Karen falou mesmo, do ciclo, né? E, às vezes, essa primeira conversa com o profissional da saúde, às vezes, faz a diferença, porque ela vai conseguindo entender que o que ela está vivendo realmente é uma violência, que aquilo ali não é vida para ninguém, mas ela custa, às vezes, a enxergar, né? O enxergar é bem importante. Eu ia perguntar para a Priscila respondeu já, né? Porque caso alguma mulher esteja nos assistindo neste momento e se enxergue, né, dentro de alguma situação destas, como que essa mulher pode procurar ajuda? E a Priscila nos relatou muito bem, né, as entradas, né, de ajuda aí que essas mulheres podem ter. Ainda temos também, queria só lembrar que assim, o hospital também é nosso aliado, tá? Mas a gente está pensando na mulher que não conseguiu ainda falar sobre isso. Então, talvez ela não vai querer chegar no hospital e relatar numa consulta, né, com alguém que ela talvez não conheça. Então, o vínculo com a unidade de saúde se faz importante por isso, porque ela já conhece aquela equipe, ela já teve algum contato alguma vez na vida, né? Então, aquela equipe, ela está mais próxima. Porque ela precisa ter uma relação de confiança, ela precisa acreditar que aquele profissional vai ajudar ela. E sim, aquele profissional vai ajudar. Nós estamos lá disponíveis para auxiliar se for necessário, não só nas questões de saúde, mas nas questões de violência, nas questões sociais. Em qualquer dificuldade que essa pessoa tenha, o serviço de saúde vai estar lá disponível para tentar solucionar. Até porque existe tanto o medo, né, com relação ao companheiro, ao marido, e quanto ao medo do preconceito que aquela pessoa possa sofrer, né? Mais alguma colocação? Não, excelente, obrigada. Delegada Paula, sabemos que todos nós, acredito que a maioria das pessoas já ouviram falar alguma vez na vida sobre a Lei Maria da Penha. O que é esta Lei Maria da Penha? Bom, a Lei Maria da Penha, ela é o fruto de uma longa luta das mulheres, tá? Foram muitos anos, foi muita pressão, seja da comunidade, seja dos grupos feministas, de todas as mulheres que gostariam de ver
um efetivo combate à violência contra a mulher em ambiente doméstico ou familiar, né? Então, essa lei ela foi promulgada no ano de 2006, através da Lei 11.340. O que é essa lei? Essa lei ela não é uma lei de caráter exclusivamente penal, criminal, né, ou processual criminal. Ela é uma lei que a gente costuma chamar de multidisciplinar, onde ela prevê vários aspectos na atuação e enfrentamento a essas violências que essas mulheres sofrem, tá? Então, ela é uma lei bem completa, ela vem sendo aperfeiçoada ao longo dos anos, a gente tem tido muitos acréscimos nessa lei, ela está sendo aperfeiçoada no sentido de efetivar todo o combate à criminalidade contra a mulher, contra essa violência de gênero. O que é a violência de gênero? É aquela violência, não a violência contra a mulher especificamente. A mulher apanha por ser mulher. É isso que a gente chama de violência de gênero. Então, a gente trabalha nisso. E essa nossa lei, não só com relação à atuação policial, que ela vem de uma forma muito completa, ela prevê outras medidas, prevê os encaminhamentos que devem ser feitos, prevê a questão, como bem falou a psicóloga, a questão toda de encaminhamentos da vítima, atendimento psicológico, o próprio agressor. Ela vem sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Agora tem a previsão de encaminhamentos para grupos reflexivos de gênero, que inclusive a escrivã Ellen vai fazer, né, Ellen? Vai fazer aí um aperfeiçoamento, se Deus quiser, vai fazer aí ao longo dos próximos dias, né? Estou muito feliz com isso. Não sei se mais alguém da delegacia vai fazer, mas a Ellen é atuante aí. Ellen. Vamos ver, já estou puxando a ponta, ver se o pessoal faz. Não ia fazer, acho que vai fazer. Não, eu já ia fazer, estou inscrita, né? Estou esperando abrir a vaga do curso, né? Porque acho que futuramente vai ser já, na nossa comarca, já vai ter esses grupos reflexivos de gênero, onde serão encaminhados os homens, né? Mas eu não queria interromper a delegada ali, não sei se ela já concluiu. Não, Sérgio, agora eu concluo. E com relação, só para finalizar, na atuação policial, essa lei, ela prevê, Ellen, aí que vocês na linha de frente fazem muito, né? Sobre orientação da autoridade policial, uma série de medidas, e a principal medida é a solicitação de medidas protetivas, né, ao Poder Judiciário, né, que depois acho que a gente vai tratar de uma forma mais completa, dentre outros tantos encaminhamentos. É muito comum a gente fazer encaminhamentos aos centros de referência, até mesmo atendimentos de todas as formas, e inclusive a nossa orientação jurídica, social, essa questão da mulher não ter medo, ela não vai perder a guarda dos filhos, ela não vai perder a casa. Então, uma série de questões que a gente também na delegacia faz parte. Vou deixar para Ellen agora. Muito bem. Ellen, então responde para a gente o que são medidas protetivas e no que compreende essas medidas. Bom, as medidas protetivas são providências que a lei prevê. Assim como a delegada falou, essa lei Maria da Penha foi uma luta, né? E a legislação, ela era insuficiente em relação à violência doméstica. E as medidas protetivas, elas surgiram como medidas que a finalidade realmente é proteger e amparar essa mulher vítima da violência. E aí tem uma série de situações que elas podem ser determinadas. Por exemplo, uma medida é a restrição ao uso de arma. Se o agressor, porventura, ele tem a posse de arma, essa mulher informa, essa arma pode ser restringido o uso dela. É uma das medidas. A outra medida é afastamento do lar. Se ele mora na mesma residência da mulher e a medida for solicitada e for deferida, o juiz vai determinar o afastamento dele da casa, sai e pronto. Pode ser, inclusive, a casa dele, a casa que já era dele, ele vai sair e é uma decisão judicial. Também, outra medida são frequentar lugares que a mulher frequenta. Ele vai ser proibido de frequentar determinados lugares. Por exemplo, o trabalho da mulher, os familiares que ela frequenta, locais que ela costuma ir. Então, ele vai ser proibido de chegar perto dessa mulher em qualquer local que ela frequente. E vai ser estipulado também uma distância mínima. Normalmente, o juiz atribui a distância de 200 metros, aí vem na decisão que ele não deve se aproximar 200 metros dessa mulher. Uma outra restrição também é quanto à visitação dos filhos. Ela pode solicitar que essa visita seja restrita, que tenha data, tenha dias, isso também já vai no pedido que é feito ali conosco.
Deixa eu ver se eu estou me esquecendo de algum. A prestação de alimentos provisórios também já pode pedir alimentos, porque vai haver uma separação. Esse homem que pode estar contribuindo economicamente na família, ele vai sair de casa, ela já pede também prestação de alimentos aos filhos, né? E agora está acontecendo, nas últimas agora que a gente tem visto, antes a gente já fazia a oferta do encaminhamento ao CREAS, de um atendimento psicológico, né? E agora, nas últimas, a gente tem percebido que o próprio juiz já orienta, né, Karen? A Karen está concordando. Já orienta ou já encaminha essa mulher, dependendo da gravidade da situação, já para o atendimento junto ao CREAS, para fechar esse ciclo, né? Para ela não ficar isolada. E também tem na medida se ela quer uma casa de apoio, se ela precisa ir para uma casa de apoio. Aqui em São José do Norte, a gente não tem essa casa de apoio, né? Talvez futuramente, tomara que não precise, né? Se for crescer muito os números, a gente vai precisar, né? Enquanto isso, a gente está levando com o que a gente tem, que é só o atendimento da rede, né? Então, essas são as medidas que a mulher solicita, que elas são feitas na delegacia de polícia, em grande maioria, até podem ser feitas no Ministério Público, mas em grande maioria elas são feitas na delegacia de polícia. Nós a encaminhamos ao Poder Judiciário e quem decide quais medidas vão ser determinadas e se vai ter ou não esse deferimento é o juiz, né? Aí o juiz vai ter 48 horas para analisar, para decidir e para intimar as partes, tanto a mulher quanto o agressor, de que elas passaram a valer a partir daquele momento. Então, não sei se eu fui clara, né, gente? Delegada, e o agressor, ele pode ir preso? E se ele descumprir alguma medida, o que acontece? Então, a grande, eu digo sacada, assim, num verbo, no sentido informal, é que essa lei, os crimes, normalmente os crimes que as mulheres sofrem nas suas residências, são crimes cujas penas são baixas, que é ameaça, até a própria lesão corporal é uma pena mediana, que é relativamente baixa, injúria, são todas penas que, via de regra, ou melhor, seria impossível que esses agressores fossem presos. Só que essa nossa lei, ela prevê a possibilidade de que sim, esses homens eles podem ser presos, seja pelo crime de ameaça, seja pelo crime de lesão corporal, que aí já tem uma pena um pouquinho maior que os demais, mas o crime de ameaça, que é extremamente comum, né, eles podem ser presos em flagrante, os procedimentos eles são apurados com um rigor maior, e eles podem ser presos preventivamente, ou seja, como é que essa questão, ele não está cumprindo, o juiz já expediu ali, né, as medidas protetivas, o agressor foi intimado, ele sabe que não pode se aproximar da mulher, só que ele não cumpre. Então, o que nós, enquanto Polícia Civil, vamos fazer? Nós vamos representar, nós vamos pedir, vamos falar de uma forma mais compreensível, eu vou pedir para o juiz que a gente prenda ele. Então, daí eu vou com um mandado e nós vamos lá prender ele, porque ele não está cumprindo a ordem judicial. E existe também um crime que foi recentemente introduzido, que é o único crime que tem nessa lei, Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Vamos supor que ele, devidamente intimado da medida protetiva, descumpre, e seja a Polícia Civil ou a Brigada Militar flagram ele na residência da mulher, seja lá fazendo o que for, pelo simples fato dele estar descumprindo, ele vai ser preso em flagrante e vai para o presídio. Eu não tenho autorização legal para arbitrar a fiança nesse caso. Ele ficaria, então, ele vai para o presídio, independente de antecedente, independente de fiança, ele vai ser recolhido e vai ficar à disposição do juiz. E Ellen, existe algum prazo para essas medidas? As medidas, normalmente, elas são de 3 meses, né? Mas existe a possibilidade de uma renovação, caso ela queira e necessite. Então, em via de regra, elas têm uma durabilidade de 3 meses, né? Dentro desse período dos 3 meses, se ele descumprir, assim como a delegada falou, ele pode vir a ser preso. O que acontece muito? A gente não consegue um flagrante do descumprimento. Ele descumpre e ela vai lá e faz a reclamação posteriormente, seja com a brigada, seja conosco. A gente informa ao judiciário e, dependendo da situação, aí sai uma prisão para ele. A gente representa por uma prisão para ele, mas daí vai ser posterior. E a gente tem visto que está acontecendo bastante.
Às vezes tem crimes graves, assim, que muitas vezes a prisão não sai, e em relação a Maria da Penha, descumprimento, ele sai. Muito bem. E, delegada Paula, como é que fica essa questão da Lei Maria da Penha para casais homoafetivos? A lei, ela diz expressamente, né, que independe da condição sexual, ou seja, um casal homoafetivo, no caso, uma mulher com outra mulher, ela pode sim, ela também se aplica, né, em sendo vítima mulher, mas é importante a gente dizer, mulher na acepção do gênero. Isso inclui transgêneros, né? Transgêneros. Aquela pessoa, se ela se identifica como mulher, mulher ela é perante o nosso ordenamento jurídico. Então, ela vai ter direito a tudo aquilo que a Lei Maria da Penha prevê, inclusive uniões homoafetivas. Muito bem. Ellen, como é que se pede uma medida protetiva? Bom, primeiro ela tem que fazer um registro de ocorrência, né? Normalmente, ou ela procura a Polícia Civil direto ali com a gente, e a gente faz o registro, o boletim de ocorrência, ou ela chama a Brigada Militar, porque muitas vezes acontece na noite, na madrugada, no final de semana, né? E aí ela aciona a Brigada Militar. A Brigada Militar nos comunica, a gente vai para a delegacia, seja a hora que for, o dia que for, e a gente faz o pedido das medidas protetivas, que é aquele tipo um questionário, né? Que são aquelas que eu estava falando anteriormente. Precisa que ele saia de casa? Afastamento do lar, afastamento de não poder ir a locais que ela frequente. A gente faz uma série de perguntas e a gente tenta conversar abrangentemente tudo o que está acontecendo, se ele é reincidente, se a gravidade da situação, o quanto aquela situação pode piorar, para a gente colocar para o juiz a maior quantidade de argumentos para serem deferidas essas medidas. Ultimamente, a gente usa um questionário também, que ela vai preenchendo de próprio punho, que ela vai relatando se ela já foi agredida anteriormente, se aquilo, quanto tempo faz que está acontecendo, se ela depende economicamente, se ele usa droga e álcool, porque a gente até não conversou ainda, mas um fator assim, ó, que a gente vê muito é droga e álcool, né, na situação de violência doméstica. Então, ela relata tudo aquilo num questionário que a gente dá para ela preencher, ela vai dar o depoimento e a gente faz as medidas. Tem que ser em âmbito de delegacia. Agora, nesse período de pandemia, eles abriram, a Polícia Civil abriu o registro online, né, pela delegacia online. Ela pode efetuar um registro ali, só que ela tem que se dirigir a uma delegacia, né, para solicitar as medidas protetivas. Essas têm que ser em âmbito de delegacia. É até importante, só para complementar, se possível, ali a escrivã Ellen, e no que diz respeito à solicitação de medidas protetivas, existe ali uma determinada linha que diz que tem a restrição do porte de arma, mas existem, na grande esmagadora maioria, essas armas que os agressores possuem, elas são clandestinas. Então, é muito importante que ela diga para o policial ali na nossa delegacia que ele tem uma determinada arma, né, que ele possui arma de fogo, e isso vai ser colocado no nosso boletim de ocorrência e o magistrado poderá, então, o juiz de direito, poderá expedir um mandado de busca e apreensão e a gente vai pegar essa arma clandestina. A gente vai pesquisar ali, ele tem arma. Na grande maioria ele não tem arma de fogo registrada, mas ele tem uma arma ilegal. E com base nessa informação, a gente pede que as mulheres digam, relatem isso pra gente na delegacia. Olha, ele tem uma arma, é uma espingarda, é um revólver, descreve da forma que ela entender que é, se possível, onde está, que nós vamos, então, colocar isso no papel e vai sair, então, muito provavelmente vai ser um mandado de busca e a gente vai lá buscar essa arma. Muito bem. Pode falar, prefeita. Eu acredito que não tenha sido dita aqui ainda, porque quando nós comentamos todos os acessos, né, como está muito assim que só a pessoa que é agredida é que teria que buscar, mas eu acredito que também, assim, familiares que sabem que isso acontece, né, e quando a mulher, por iniciativa própria, assim, não tem coragem de procurar os serviços, nada impede que um familiar que saiba, né, que a violência está ocorrendo, também possa procurar os serviços para que se comece, né, daqui um pouco, se buscar, né, uma investigação, alguma coisa nesse sentido, para vir a penalizar essa pessoa, esse agressor,
né, que daqui um pouco está submetendo a mulher a uma condição de violência, os filhos, né, e todo um problema familiar, porque, assim, né, às vezes não acontece com a gente, mas a gente conhece algum amigo, né, ou um parente que passe por esse tipo de coisa, essa pessoa não tem a coragem de procurar os serviços. Então, acho que é uma maneira de ajudar essas pessoas também, fazer essas denúncias, procurar os serviços, né, daqui um pouco, como as gurias falaram, né, informar até na própria unidade de saúde ou na delegacia que isso acontece para que haja um monitoramento dessa situação e isso possa vir a ser combatido e essa pessoa seja, né, retirada dessa situação de violência. Eu lembrei agora de uma questão que eu não falei no momento, com relação às notificações, tá? É preciso que seja notificada pelo menos a suspeita de violência, se não existe ainda estabelecido que existe violência, né? Mas existe a suspeita de violência. A gente precisa dessas notificações na Secretaria de Saúde para que a gente possa também desenvolver, assim como a gente desenvolveu essa live, desenvolver outros projetos, outros, né, mecanismos, outros fluxos para que se fortaleça mais a rede de atendimento a essas mulheres. Através das notificações, a gente tem conhecimento do quanto acontece, do que mais acontece, né? Se acontece mais ameaça, se acontece mais violência física, se acontece, né, o tipo de violência que acontece, se é verbal e psicológica, e aí a gente pode trabalhar, enquanto rede, nesse sentido, de ver o que mais acontece e conseguir desenvolver e fortalecer a rede. Inclusive, a gente já teve um contato, né, para tentar trabalhar na questão da violência sexual, para que o nosso município tenha a profilaxia, né, pós-exposição dessas mulheres que sofrem violência sexual, para que ela não tenha que se deslocar até outro município para receber essa profilaxia. E então, para que a gente consiga esses mecanismos, consiga desenvolver essa rede, é preciso que seja notificado, pelo menos a suspeita. Se a pessoa não sabe, existe mesmo violência, notifica a suspeita de violência. Uma notificação não vai comprometer o profissional de saúde, tá? A gente só vai conhecer melhor a realidade do município para poder desenvolver estratégias, né, com relação ao que está acontecendo e ter o conhecimento do que está acontecendo. Então, por isso a importância dos profissionais, todos que forem atender essas mulheres, notificarem, não no sentido de expor, não é isso, no sentido de conhecer a realidade do município para que se desenvolva uma estratégia mais qualificada para o atendimento delas. Muito bem. Fazer um gancho ali pelo que a prefeita falou, sobre a denúncia, né, anônima, que ela pode ser, existem canais de denúncia anônima, né, a Polícia Civil, no site da Polícia Civil, a pessoa pode entrar ali direto e denunciar, também tem os números, né, o Disque 180, acho que todo mundo já ouviu falar, que a pessoa não precisa se identificar e pode denunciar alguém que esteja passando por isso, né, inclusive a gente recebe lá na delegacia esses Disque 180, e a gente faz uma investigação, a gente chama essa mulher e a gente faz a averiguação da situação. Então, eu acho que é importante, né? Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo e não ajuda, né? E outra questão ali com relação ao registro online, a gente sabe que às vezes tem situações que a mulher está em cárcere e ela não consegue sair de casa. Se algum vizinho, alguém souber, como a escrivã Ellen falou, temos o Disque 180, mas ela, quando fizer o registro, embora ela não consiga solicitar as medidas protetivas pela delegacia online, ela pode ali dizer, preciso urgente de medidas protetivas, que nós então vamos traçar uma estratégia de conseguir obter, porque às vezes ela não consegue sair de casa, né? Então tem essa possibilidade ali de no histórico, fica a orientação aqui, que elas digam, claro, casos que elas não consigam comparecer à delegacia de polícia, que nós vamos dar um jeito de fazer com que esse pedido chegue ao judiciário. Muito bem. Delegada, estudando sobre o tema, para a gente fazer essa live, eu vi que houve uma alteração recente na lei em relação ao agressor. Que alteração foi esta? Bom, a alteração que a gente tem, que eu me recordo mais recente, é com relação ao próprio que a gente mencionou, o comparecimento ao grupo reflexivo de gênero.
Né? Acredito que seja isso, quer dizer, várias alterações ocorreram, mas a bastante significativa é com relação ao encaminhamento do grupo, ao grupo reflexivo de gênero. E, inclusive, quando a gente faz a solicitação das medidas protetivas na delegacia, a gente acrescentou 2 parágrafos que a gente pergunta se a vítima gostaria que esse agressor tivesse um atendimento psicológico ou se ela gostaria que ele comparecesse a esse tipo de grupos. Esses grupos normalmente são criados em sede do Poder Judiciário, Juizado de Violência Doméstica ou outros órgãos relacionados. A gente tem essa alteração, ela é bastante recente, e surte muito efeito, por experiência, é bastante importante, às vezes, como bem foi colocado aqui, que o homem ele precisa tratar dessa característica dele, dessa agressividade, desse machismo, que muitas vezes ele cresceu com aquilo e ele enxerga como uma naturalidade, porém não é. E às vezes esses encaminhamentos, aí estão as especialistas na área, podem surtir efeitos, quem sabe. Então a lei determina nesse sentido. E o juiz vai determinar o encaminhamento, isso já era feito de praxe, mas agora a lei já determina especificamente isso. Muito bem. Prefeita, a senhora tem um tema muito importante para abordar para nós, para as mulheres, né, que estão assistindo essa live, que é esse projeto, o Capacita a Mulher, um projeto que a gente tem acompanhado aí, que a senhora vem falando, né, inúmeras vezes em várias lives. E como é que começou a ideia desse projeto e com qual objetivo, prefeita? Bom, tá bem. O que acontece, assim, quando a gente começa a conhecer melhor, né, o contexto da cidade, né, a gente vai vendo alguns problemas, né? Então, a gente tem aqui essa questão da violência propriamente contra a mulher, que lamentavelmente, vem crescendo, e a gente sabe que, independente da pandemia, isso acontece também. Claro que a pandemia tem as suas peculiaridades e o fato das pessoas, acho que, estarem mais em casa e todo esse contexto de crise econômica deixa as pessoas mais ansiosas, mais nervosas, e isso provoca a violência. Mas também, assim, a gente percebe uma certa dependência de mulheres que muitas vezes criam seus filhos sozinhas aos serviços de assistência social, assim, aquela dependência das coisas mais básicas possíveis, né? A dependência do alimento, a dependência do vestuário. E isso é muito triste, assim, porque isso é um ciclo de pobreza, né, que precisa ser combatido, né? Eu particularmente, eu sou muito contra o assistencialismo, né? Eu defendo muito na promoção da autossuficiência das pessoas, porque eu acho que é a autossuficiência que traz dignidade à vida. Tu poder ser responsável pelo teu sustento, né, pela uma condição mais digna. Claro que há sempre momentos na vida que as pessoas precisam ser ajudadas, né? Mas aí foi nesse sentido, ao perceber, às vezes, a dificuldade que os serviços de assistência têm também, né, no encaminhamento dessas famílias e dessas mulheres que estão nessa condição de dependência contínua, né, uma vez que os programas da assistência, eles são benefícios, em tese, para serem eventuais, né? E acaba que, em algumas circunstâncias, eles acabam sendo contínuos porque não tem outras alternativas de emprego, qualificação e geração de renda. Então, esse projeto ele foi pensado, assim, o Capacita a Mulher, justamente com esse enfoque de capacitar as mulheres, principalmente aquelas que estão em situação de maior vulnerabilidade e que têm um grau de escolaridade baixo, o que dificulta o ingresso no mercado de trabalho ou em qualquer atividade que lhes traga algum retorno financeiro. Então, a gente... Lá onde funciona o cadastro único, na medida em que o cadastro único se mudar para o novo edifício ali na Rua Marechal Deodoro, a gente pretende, naquele espaço, criar o Centro Social de Apoio ao Empreendedorismo e Valorização da Mulher. Para quê? Para que a rede tenha um local para encaminhar essas mulheres para serem melhor acompanhadas, né? O que se pretende fazer lá é um trabalho multidisciplinar, né? Com os agentes da assistência, da saúde. Eu ainda brinquei com a Ellen outro dia que a Polícia Civil está convidada a integrar, né, no sentido de passar essas orientações que estão sendo passadas nesta live, por exemplo, constantemente para estas mulheres que vierem
a integrar este projeto, né? Inclusive também sugerir o encaminhamento de pessoas para participar desse projeto. O que ele consiste, tá? Ele é um espaço que, além de todo esse acompanhamento, né, da assistência social, da saúde, né, e de outros órgãos, ele vai ser um espaço de capacitação profissional. Nós, até hoje, mais cedo, eu recebi uma ligação de que as máquinas, né, que nós ganhamos, né, são R$35 mil em máquinas, que nós vamos ganhar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, para chegar entre hoje e amanhã, ou na pior das hipóteses, quinta-feira. Então, vai ser um espaço onde as mulheres vão aprender a produzir camisetas, ecobags, panos de louça, toalhas, e a gente vai ajudar, né, na criação de uma associação para que todos esses produtos que vierem a ser confeccionados por elas possam ser comercializados e haja um retorno financeiro, né? Se elas permanecerem trabalhando ali, trabalham nessa dinâmica, mas também elas podem se utilizar desse espaço para qualificação pessoal e nada impede de daqui um pouco, né, como a gente pretende também trabalhar a questão do empreendedorismo com elas, quem sabe, né, dali não vão surgir, né, novos profissionais autônomos, costureiras, que daqui um pouco vão achar um meio de fazer o sustento da sua família. Eu estava conversando com umas pessoas e me parece que lá, Fortaleza, né, que é um local que tem bastante venda de bordados e vestidos e roupas produzidas artesanalmente, lá virou um polo turístico, né, e é um produto extremamente comercializado, e começou um pouco semelhante com isso, assim, né, como uma espécie de pequena cooperativa, poucas mulheres, e um negócio que hoje movimenta a economia de uma cidade inteira. Então, o projeto consiste nisso, né, em capacitar essas mulheres, dar a elas, né, todo um suporte de noções de empreendedorismo, né, de buscar os serviços públicos, né, ter um atendimento, mais uma opção para a rede, né, no resgate dessas mulheres, porque também, assim, muitas mulheres às vezes se submetem a essa condição de violência porque elas dependem financeiramente dos companheiros, dos maridos. Então, é uma outra alternativa para que, se o que prende a mulher a esse companheiro agressor é a condição econômica, financeira, é algo que vai poder libertá-las dessa situação, porque é uma coisa que a gente, né, as pessoas existem para serem felizes, né, e ninguém é feliz quando é submetido a uma condição de violência, de humilhação constante. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente precisa trabalhar mais essas questões, porque, né, não faz sentido uma pessoa viver uma vida inteira infeliz, né, submetida a esse tipo de situação, né? Então, acho que a gente tem que unir forças e buscar combater essas coisas, né? Muito bem colocado. Parabéns, prefeita, por esse projeto maravilhoso que veio de encontro aí com o nosso tema da nossa live de hoje. Nossa live que está se encaminhando. Para complementar, né, fazendo Sim. justiça, né, esse projeto vai ser desenvolvido através da Secretaria de Assistência Social, vai contar muito, né, com o apoio dos profissionais da assistência, também os profissionais da saúde, e também fazer menção aqui, né, ao Conselho da Mulher de São José do Norte, que nós apresentamos o projeto, e foi, né, aprovado por unanimidade. Inclusive, recursos do Fundo da Mulher também vão ser utilizados para o custeio inicial, assim, né, dos insumos necessários para essa produção, para pagar os oficineiros que vão treinar essas mulheres que os serviços vão identificar como fundamentais, né, ter essa participação para poder melhorar a sua situação de vida. Que legal. Nossa live que está se encaminhando para o final. Gostaria de saber se alguma das nossas participantes teria mais alguma colocação para fazer. Eu tenho uma colocação. A gente fez um levantamento. Gosto de falar um pouquinho, né? A gente fez um levantamento. Só um pouquinho, né, Daiane? Do número de solicitações de medidas protetivas deste ano em relação ao ano passado. A gente tem um número muito expressivo aqui na cidade, né? Nossa cidade é uma cidade pequena, mas que o número da violência doméstica ela é grande, né? Então, de janeiro do ano passado a junho de 2019, foram solicitadas 53 medidas protetivas. 53 mulheres solicitaram medidas protetivas. E de janeiro até hoje, né, no caso, não completou o mês de junho ainda, já foram 67.
Então, a gente teve um aumento considerável, né, em razão da pandemia, que é o tema da live, né, a violência doméstica diante da pandemia. A gente não sabe se essa motivação do pessoal ficar mais trancado dentro de casa, as pessoas estão mais irritadas, né, estão mais sem paciência, isso também está levando a questão econômica, financeira, né, todo mundo está mais estressado, e isso também acaba refletindo também, infelizmente, na violência doméstica, né. Então, é um tema bem... Ellen, até só para complementar com relação aos números, isso, quando a gente estávamos debatendo os números, me chamou a atenção, porque está indo na contramão das estatísticas do Estado, e inclusive do município de Rio Grande. A gente verificou no município do Rio Grande uma diminuição nos registros de ocorrência. E a nível de Estado a gente também tem. E embora o número de feminicídios no estado do Rio Grande do Sul tenha aumentado, e tem aumentado com a pandemia. Então, São José do Norte realmente está diferente. Então, talvez a gente tenha que entender o porquê, né? Quem sabe por que isso está acontecendo, essa peculiaridade no município, né? É importante destacar essa diferença, embora a nível de estado tenha diminuído. Então, temos que redobrar nossa atenção e ficamos aqui à disposição, né, Ellen, que no que a gente puder fazer, a gente vai atuar aí para não evitar que ocorra um feminicídio que, felizmente, né, consumado não tivemos ainda. Este ano. Tomara que não tenhamos, né? Não vamos. Este ano, né? Já tivemos, mas este ano. Este ano. Eu queria fazer uma colocação, né, de que isso a gente está falando do que foi registrado, né, fora todos aqueles que a gente sabe que as pessoas não conseguem, não têm coragem, não têm intenção naquele momento, mas que, assim, busquem os atendimentos, busquem os serviços, né, aqui no CREAS mesmo, nós trabalhamos das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, estamos disponíveis, né, o CREAS aqui fica aqui na rua direita, né, General Osório 612, eu quero passar o telefone do CREAS, se for possível, tá, para que nos liguem, né, enfim, ou venham aqui, né, que a gente faz o acolhimento, conversa um pouco, pensa em algumas estratégias, algumas coisas que possam ajudar, tá, o nosso telefone é 99908-0653, tá, então, por favor, denunciem, vocês não estão sozinhas, existe aqui, como vocês viram, uma rede que pode ajudar, né, a acessar qualquer tipo de violação, a repensar qualquer coisa na tua vida, né, então denunciem, tá, venham, busquem ajuda, tá, estamos aqui para conseguir mudar essa história. Muito bem, mais alguma consideração? Gostaria também de deixar aqui a gente da Secretaria de Assistência Social, né, o objetivo do nosso trabalho, dentre os dispositivos CREAS, CRAS, Cadastro Único, é buscar, acompanhar, orientar e empoderar essas famílias, principalmente onde muitas mulheres são chefes de família, né, que criam os filhos também sozinhas. A gente está à disposição no telefone 3238-1223. A Secretaria já fala, né, Cidadania da Mulher, e a gente está à disposição para qualquer mulher que esteja sendo vítima, né, de violência doméstica, em qualquer nível delas, a gente está à disposição, não se cale, denuncie. Muito bem. Priscila. Só para esclarecer... Ah, tá. Não, tudo bem, tudo bem. Também coloco, então, como mais uma vez, as unidades de saúde, tá? A Secretaria de Saúde também, me coloco à disposição enquanto coordenadora de saúde da mulher, tá? Quem quiser me encontrar, pode me encontrar na Secretaria, eu trabalho no 2º andar da Secretaria de Saúde, pode procurar pelo meu nome, enfermeira Priscila, tá? Que eu estarei lá disposta a atender e conversar no momento reservado, tá? Para atender a quem necessitar. Delegada? Não, só para, de repente, eu não expliquei bem, mas com relação aos números do Estado, a gente não acredita isso a diminuição da violência. Muito pelo contrário, a gente acredita que há uma subnotificação imensa. E isso deve acontecer também em São José do Norte, motivo pelo qual a gente pede que se divulgue e se difunda todos esses meios de comunicação que não os usuais, que é o comparecimento à delegacia de polícia ou o acionamento da Brigada Militar. Tá certo? Obrigada. Muito bem. Mais algum registro? Não, eu queria só... Quer falar, Ellen? Deixa a prefeita encerrar, né? Tá bem. Eu só queria agradecer ter participado dessa live com essas mulheres incríveis. O assunto não termina aqui, né? A gente vai continuar. E dizer que foi um prazer imenso participar com vocês e estou disposta a ajudar. Nossa delegacia está de portas abertas.
todos disponíveis também, a gente está para com a rede, né, no que a gente puder ajudar. E muito obrigada pela participação e pelo convite. Valeu. Eu também queria agradecer a cada uma de vocês pela, né, brilhante participação. Eu acho que essa live foi muito válida, porque hoje em dia, né, todo mundo tem acesso às redes sociais e é uma forma de a gente, né, intensificar a informação para que as pessoas saibam procurar estes serviços, né? Eu tenho certeza que a live vai cumprir com o seu propósito, né, vai levar a informação e vai fazer até com que mulheres que passem por isso possam se encorajar, né, para buscar reverter essa situação, né, na medida em que elas perceberem que vão ser apoiadas, né, que tem muitos serviços, muitas mulheres, muitas pessoas dispostas a ajudá-las, tá? Então, esse foi o objetivo dessa live, né, justamente voltando naquilo que eu falei antes, né, a gente quer que as pessoas sejam felizes, né, e esses serviços existem para ajudá-las, né, a encontrar, né, um caminho para mudar essa dificuldade que enfrentam na vida, né? A gente não quer saber que isso acontece, que as pessoas, né, não estão procurando serviço, por isso o objetivo de passar estas informações, né? Então procurem os serviços, não fiquem vivendo assim, né? Não tem nem palavras quando a gente, né, assim, possa pensar, né, a maneira como muitas mulheres podem estar vivendo, a gente que tem o nosso espaço na sociedade, assim, que, né, tem a sua posição na sociedade, tem a liberdade, né, de fazer as coisas que gosta, né, de ter maridos que compreendem, que estão do nosso lado, assim, como parceiros iguais, assim, né, na família, na educação dos filhos. Saber que existem mulheres que daqui a um pouco estão vivendo de forma oprimida, isso nos causa uma angústia e nos motiva, né, a trabalhar e a fazer com que essas informações cheguem para que isso não aconteça. Isso é muito triste, né? Manter um outro ser humano sob uma condição de submissão, de humilhação, isso é muito desagradável, chega a ser desumano. Então a gente espera, assim, do fundo do coração, que essa live sirva, assim, para encorajar vocês que estão nos assistindo e que porventura estejam passando por essas dificuldades, por toda essa problemática que nós trabalhamos aqui, que isso sirva de motivação para que vocês procurem os serviços e se libertem dessa situação, porque isso não é justo, assim, não é justo que as mulheres vivam desse jeito. Então a gente está aí para ajudar vocês, tá? Meninas, um beijo, foi um prazer enorme, foi um bate-papo maravilhoso, né? Espero que também quem tenha nos assistido tenha gostado. Isso aí. Então, agradecemos a prefeita Fabiane, secretária Alessandra, psicóloga e coordenadora do CRES, a Karen, a enfermeira, coordenadora da saúde da mulher, Priscila, a delegada da Polícia Civil, Paula Garcia, e a escrivã da Polícia Civil, Ellen Pontes. Agradecemos, então, por esse maravilhoso bate-papo. A gente espera que vocês de casa tenham acompanhado, tenham gostado e que possam aproveitar, né, aquelas mulheres que, por hora, estejam passando por alguma situação que foi falada aqui nessa live. Aproveita essa live e procura ajuda. Não fica com medo ou preconceito, porque a ajuda está ao seu alcance, de alguma forma, tá bem? Tenham todos uma boa noite e até uma próxima live, que não vai ficar por aqui.